como funciona o xadrez, né? Aqui temos um exemplo de jogo de xadrez, né? O xadrez funciona assim: pretas e brancas, né? As pretas e as brancas aqui. As brancas sempre começam com as peças principais na escala número 1 e os peões na escala número 2. Já as pretas, os peões na escala número 7 e as torres não, né? As peças na escala 8. O peão, então, para começar, o peão é a peça muito importante do xadrez. Na sua casa inicial, que seria a escala 7 para as pretas ou a escala 2 para as brancas, né, quando ele estiver na casa inicial, ele pode andar duas ou uma. Se ele andar uma, tudo bem, né? Na verdade, tanto faz ele andar uma ou duas. A única diferença é que se ele andar duas aqui, né? Não é uma diferença, mas quando o peão ele avança uma ou duas casas, na primeira casa, ele não pode mais avançar duas. Ou seja, cada vez, né, eu estou aqui fazendo um aleatório para mostrar para vocês, então ignora aí as brancas. Quando ele mexe da primeira casa, uma ou duas casas, independente de quantas casas ele avançar, só pode andar uma por vez, né? Como é que então o peão, esse cara aqui, né, ele captura outra peça? O peão, ele só pode capturar na diagonal. Aqui, ó, calma aí que eu não sou branco, né? Beleza, na diagonal. Porém, né, tem uma regra também que eu acho legal mostrar para vocês, porque é uma regra que funciona muito, que é o en passant. Aqui, quando você tem nessa posição, né, um peão aqui na escala número 5 ou na escala número 4, e o outro peão avançar duas casas, né? Então, por exemplo, você tem... merda. Nossa, que bosta. Né, que eu fiz. Não, aqui de novo. Ah, beleza. Então, ó, ignora isso aqui que eu fiz o lance errado. Mas, enfim, toda vez que você tem um peão e você avança um peão duas casas para frente e outro peão está do seu lado, ele pode simplesmente fazer isso aqui. O que, que é isso? Isso aqui é o en passant, é um movimento especial, onde é aqui no F5. Esse peão aqui avançou para cá e tinha um peão do lado dele. Quando o peão está do lado dele, ele pode simplesmente vir na diagonal ao contrário, não ao contrário, né? E pegar. Então é isso, o peão só pode pegar na diagonal, né, aqui. Porém, o en passant é dessa forma, então se a branca avançar aqui, eu simplesmente posso pegar aqui, porque ele avançou duas casas, né, e eu posso pegar. Então, é isso. Agora, as peças principais do xadrez, né? Vamos lá. Então, vamos lá. Uma partida, novamente, né? Uma partida diferente. Agora, as peças principais do peão, você já sabe tudo. O peão pode andar uma ou duas casas em sua linha principal. Ok. A partir da vez que ele mexe pela sua primeira vez o peão, ele não pode mais andar duas casas e apenas uma. Então, é isso que funciona. É assim que funciona o peão. Lembrando aqui do ex-passant, né? Ó. Não, deixa eu mexer aqui. Aqui, lembrando do ex-passant, se um peão mover para cá, né? Você tiver aqui com esse peão e o peão andar duas casas, né, para frente, ele pode simplesmente vir nessa diagonal e pegar. Então, ok, agora aprendendo sobre as peças principais, né? Então, deixa eu só capturar esse peão aqui para ficar mais fácil. Então, as peças principais nós temos aí, ó, uma, duas, três, quatro, cinco peças principais, né? Então, temos aí o rei, né? A dama, é dama, tá? Não é rainha. O bispo, o cavalo e a torre, né? Então, como é que funciona cada peça, né? Deixa eu abrir aqui, porque eu preciso abrir para eu conseguir mexer com os arquivos. Então vamos começar aqui com a dama, né? A dama, ela vou mostrando aqui, ela é a peça mais valiosa do xadrez, né? Ela tem a maior pontuação de material, ela vale 9 pontos de material, certo? E ela pode andar quantas casas ela quiser em qualquer direção, certo? Ou seja, ela está aqui, ela pode andar aqui, ela pode andar para cá, aqui, tanto que ela pode andar para cá, para cá, para cá, nessa diagonal,
Aqui, como tem um peão bloqueando, ela só pode andar para cá. Mas se não tivesse esse peão, só tivesse aquele peão ali, ela poderia andar até ele pegar ele, né? Então, aqui, ó, cheque, entendeu? É assim que a dama funciona, né? A dama, ela é a peça mais valiosa do xadrez. Ela, então, pode andar quantas casas ela quiser, em qualquer direção. O bispo, né? O bispo, ele tem dois no tabuleiro. Você sempre começa com dois bispos no tabuleiro. O bispo das casas claras e o bispo das casas escuras. Ambos eles só andam nas diagonais. Porém, o bispo da casa clara só pode andar nas diagonais claras. O bispo das casas negras, né, na diagonal negra, só pode andar nas diagonais negras. Certo? Então, o bispo ele só anda na diagonal, também quantas casas ele quiser. Se tiver aberto, ó, por exemplo, deixa eu pegar aqui, vou abrir esse aqui, eu posso pegar esse bispo aqui, vir até aqui, mas tanto que eu posso vir até aqui, ou até aqui, ou até aqui, ou até aqui, ou até aqui. Ele pode andar quantas casas ele quiser na sua diagonal, mas só na diagonal, na casa onde ele surge, né? Ele só pode começar dar aí o, né, como é que é o nome? Andar na diagonal da casa clara se ele for um bicho de casa clara. O cavalo, ele também tem dois no tabuleiro, porém ele não tem esse papo, né, de, de só diagonal, quantas casas quiser, não. O cavalo, ele tem uma mecânica diferente, ele é uma peça diferente, mas ela é muito útil, ela ajuda muito. O cavalo, ele anda uma, duas e uma pro lado. Ele sempre vai andar em forma de L, certo? Ele aqui, ó, em forma de L, tanto que, ó, se tiver um cavalo no meio aqui, ele pode andar para cá, para cá, para cá, não, calma, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, entendeu? O cavalo anda sempre em L, mas somente em L, ou seja, uma, duas para frente e uma para o lado, ou seja, sempre em L. O cavalo, né, ele pode é a única peça no xadrez que pode pular outras peças. Oxi, foi. Então, aqui, vamos pegar, por exemplo, a torre. A torre não pode simplesmente pular o peão, ou seja, vir dessa casa aqui para essa casa aqui, da casa A1 para a casa A4. O cavalo, né, ele pode sim pular peça, então ele pode pular esses dois peões, né, ele pode passar da casa B1 aqui para a casa C3, igual eu mostrei para vocês, porém, né, ele só anda em L. Então é isso, sabe? No xadrez ele só anda em L, né, só anda uma, duas para frente e uma para o lado. Aqui então, antes de mostrar como é que funciona o rei e a torre, eu vou mostrar uma regra que envolve eles dois. Não, depois eu mostro isso, vai, esquece, mas eu vou mostrar isso ainda para vocês. Então, desculpa aí, mas, ó, então vamos lá. A torre, ela anda quantas casas ela quiser, mas só nas direções da frente, né? Ele só anda assim. Ele pode andar, por exemplo, se a torre estiver aqui, ela pode andar para cá, para cá, para cá, entendeu? Ela anda sempre nessas direções, porém ela não pula também nenhuma peça, né? Assim como todas as outras peças, ela não pula nenhuma peça. E ela também, ela não pode pular nenhuma peça, mas ela anda em quantas casas ela quiser, em qualquer lado, exceto a diagonal, né? Então, a regra eu vou mostrar numa próxima partida, porque eu não consigo mostrar agora, porque eu já mexi a torre. Né? Então, aqui temos o rei. O rei é a peça mais importante do xadrez. Sem rei, sem jogo. Como é que funciona o rei? O rei, você precisa segurar não, né? Você precisa defender ele a todo custo. Porque se você tomar um checkmate, né? O checkmate é quando o rei não tem nenhum lugar que ele possa ir para fugir de um cheque. Ou seja, se tiver duas damas aqui enfileirando ele não pode subir, porque vai ter uma dama aqui, mas ele também não pode ir para nenhuma direção.
porque vai ter outra dama, checkmate, você perde seu rei e perde a partida. Mas como é que funciona o rei? O rei, ele pode andar também igual a dama, né? Não, na verdade, qualquer direção, então diagonal, reto, lado, qualquer diagonal, porém ele só anda de uma em uma casa, né? O rei, ele só anda de uma em uma casa, né? A dama, ela pode vir, por exemplo, daqui, ó, da casa 5, na casa H5, né? Até aqui a casa E2, mas o rei não, o rei só pode andar da E2, por exemplo, da E2, né, para D3, né, nessa diagonal, ou da E2 para E3, ou também aqui para F3, tanto faz. Então aí, como é que funciona o lance dessa regra que eu falei para vocês? Essa regra é uma regra diferenciada, né? É uma regra diferente, uma regra muito, mas também muito fácil de ser executada, né, nas partidas normais de xadrez. Ela se chama rock, tá? O rock ocorre, né, quando... calma aí, deixa eu mexer aqui para ficar mais fácil. O rock, nesse caso, na verdade, ele pode ocorrer. O que é o rock? O rock é quando você inverte a posição do rei com a torre. Você simplesmente, quando você tem a casa aberta, então você tem duas casas abertas entre o rei e a torre, né, você pode simplesmente trazer ele aqui, ter um roque, ou seja, você encobriu a posição do rei, você trouxe duas casas do rei, né, e a torre para frente. Aí você me pergunta, o rei só não andava uma casa? Sim, porém essa regra diferente é uma exceção. Ele só pode andar duas casas no roque. O roque não pode ser executado quando a torre ou o rei já foram mexidos. Ou seja, se você tiver a posição, essa posição aqui, porém você já tiver, por exemplo, você já mexeu seu rei ou já mexeu essa torre, você não pode efetuar esse rock. Você só pode fazer o rock quando ambas as peças não mexeram em nenhuma casa, não foram para nenhuma casa diferente. Eu fiz isso antes da hora, né? Eu simplesmente não percebi a posição, mas o checkmate, né? Para terminar o xadrez básico aqui, o vídeo desse xadrez básico, é simplesmente quando um cheque, na verdade, né? Para começar, um cheque, não consigo voltar, né? Vou ter que... Mas o cheque é simplesmente quando uma peça, né? Uma peça, por exemplo, a dama, está ameaçando, né? O ataque ao rei. Para você escapar do cheque, você precisa de uma casa de fuga ou você precisa simplesmente encobrir o rei com uma peça. Mas nesse caso, o rei não tem nenhuma peça para ser encoberta, né? Ele não pode ser escondido, vamos dizer assim. Ele não pode não ser exposto por nenhuma peça, porque todas as peças foram perdidas, e ele não tem nenhum lugar, ou seja, ele só pode andar uma casa, certo? Ele não pode andar para essa casa aqui, porque tem a dama, ele não pode andar nessa casa aqui, porque o cavalo está aqui, ele anda uma, duas e uma para o lado, ele pega. Ele não pode andar aqui, entendeu? Por conta desse bispo. Ele não pode andar aqui, por conta da dama na diagonal, e não pode andar para cá. Então é isso, esse foi o xadrez básico, o vídeo de xadrez básico. Espero que vocês tenham gostado. Foi mal pelo vídeo que ficou meio longo aí, mas é isso, falou.